Fala meu aluno, minha aluna, tudo bom com você? Na nossa aula de português de hoje, a gente vai estudar sobre crase. Eu sei que esse é um assunto aí meio complicado, onde é que bota crase, onde é que não bota crase, tem um monte de regrinha para crase e você fica um pouco perdido. Olha só, de fato existem muitas regras para colocar crase ou para não colocar, ou para o uso opcional. Então o nosso objetivo aqui é explicar o que é a crase e dar algumas dicas pontuais para você não errar mais essa matéria. Tá bom? Aí você vai lá escrever um texto, não sabe se tem crase ou se não tem crase, você vai lembrar dessa aula e vai aplicar as dicas para ver se vai dar certo. Tá bom? Então vamos ver. O que é a crase? A crase não é um acento. A crase é um fenômeno fonético de fusão entre duas vogais. Tem duas vogais, uma vogal terminando uma palavra, uma vogal começando outra, e você fala junto, comendo um som de vogal, isso é crase. Só que na nossa língua, a gente só vai marcar com o chamado acento grave, que é aquele acento agudo ao contrário, né? O fenômeno da crase que acontece com a junção da preposição a, isso é fundamental, preposição a, mais o artigo a ou as, ou a preposição a com os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e a. Então, ó, sempre preposição a mais ou o artigo a, as, ou demonstrativo aquela, ou demonstrativo aquele, ou demonstrativo aquilo, ou demonstrativo a. Aqui eu já vou fazer uma observação. Você, com certeza, já ouviu que a gente não coloca crase antes de palavra masculina. Isso faz todo sentido. Porque o artigo a não é feminino? É. Então, se tiver um artigo o masculino, não vai ter crase. Vai ter a combinação ao e não a crase. Mas, e aquele? Aquele é masculino. E aquilo? Aquilo que é neutro? Como é que pode? Tem crase? Tem. Porque aqui não é o artigo o, mas é a palavra aquele, aquilo. Se tiver preposição a, mais a palavra aquele ou aquilo, essa palavra aqui, assim como aquela, fica com um acento grave bem aqui, no primeiro a, tá? Então, eu me refiro a algo, a aquilo que você disse. Eu me refiro àquilo que você disse. Esse aquilo teria um acento grave aqui para indicar a crase. Isso é bem raro. O mais comum realmente é a preposição a com o artigo a. Um outro caso que é bem raro também é o demonstrativo a. A gente já viu ao longo do ano que a palavra a pode assumir função de pronome demonstrativo, tá? Quando ela equivale ao demonstrativo aquele, aquilo, aquela, tá? Então, a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Então, começando pelo exemplo mais básico, né? Preposição a mais artigo a. Repara que sempre vai ter preposição a aqui. Entregou-se à autoridade. Entregou-se a alguém. A quem? A autoridade. Então, eu juntei a preposição a com o artigo a, de a autoridade. Pronto. Temos um fenômeno da crase marcado pelo acento grave. Dedico-me àquilo em que acredito. Tá vendo? Tá certo. Dedico-me a aquilo. Então é a junção do a mais aquilo. Então o acento grave essa palavra. Minha revolta está ligada a de meu país. Isso aqui é algo bem raro. Só para você saber que existe. Esse a aqui ele equivale a um demonstrativo. Ele é um demonstrativo. Minha revolta está relacionada a aquela do meu país. Só que em vez de falar aquela, eu coloquei o a. Então é a mais a. Só que esse a aqui não é artigo. Ele tem função de demonstrativo. Ele equivale a aquela. Minha revolta está ligada àquela de meu país. A de meu país. Preposição a mais o demonstrativo a. Beleza? Então são alguns exemplos. Dicas iniciais. Vou dar duas dicas para vocês matarem todas as dúvidas sobre crase. Primeira dica. As condições mais comuns para o uso do acento indicativo de crase são
a palavra regente exigir a preposição a e a existência de palavra feminina que admite o artigo a. Essas são as condições mais comuns. Não são as únicas, nós já vimos. Existem outras condições. Aqui, ó. Outras condições. Preposição a mais demonstrativa aquela, aquele, aquilo ou a. Só que esses casos são mais raros. O que é mais comum? A preposição a com o artigo a. Sabendo que isso é mais comum, a gente estabelece essas condições como as mais prováveis, as mais comuns, tá? Para o uso do acento indicativo de crase. Então, eu vou dar uma dica para esses casos que são aí 99% das frases que você vai encontrar. Responda à professora. Responder é um verbo, é uma palavra regente que exige preposição a. Quem responde, responde a alguém. Responda a alguém. A quem? A professora. A professora, professora é uma palavra feminina que admite o artigo a na frente. A professora. Responda a professora, responda a professora. Se fosse professor, responda a o professor. Então, responda ao professor. Não seria crase, palavra masculina, né? Agora, responda a ela. Aqui não tem crase. Por quê? Tem palavra regente que exige a preposição a? Sim. Responda a. Mas essa palavra aqui, ela é feminina e admite artigo a? Não. Ela é um pronome pessoal. Se refere sim ao termo feminino, mas não tem artigo antes dela. Então, ela chegou. Você não fala assim, ela chegou. Não, ela chegou. Não tem artigo antes do ela, não tem artigo antes do ele, não tem artigo antes de eu. Não tem. Então, se não admite artigo, só ficou a preposição. Se só ficou a preposição, não vai ter crase. Responda a ela, não tem crase. Responda a professora, tem. Segunda dica. Como é que você vai saber se tem um artigo a? Porque aqui eu disse que aqui tem artigo e aqui não tem. Mas tem uma dica para você saber se tem artigo ou não tem. Primeira opção para você descobrir. São duas opções, tá? Você pode escolher uma ou outra. Uma opção é colocar um termo masculino no lugar do termo feminino. Faz isso. Se surgir a forma ao no masculino, isso significa que haverá o sinal indicativo de crase antes do termo feminino. Então, olha esse exemplo. Entregou a ração à cadela. E não sei onde tem crase aqui, tem 2A, não estou na dúvida onde tem crase, onde não tem. Então você passa para o masculino. Em vez de ração, troca uma palavra para uma palavra masculina. Em vez de ração, coloca o osso, tá? Em vez de cadela, você diz cachorro. Entregou o osso ao cachorro. O osso virou ao? Não. Então, sem crase. Virou ao. Opa, se surgir a forma ao, haverá sinal de crase. Então, aqui tem crase porque virou ao. Aqui não tem crase porque não virou ao. Beleza? Simples assim. Segunda opção. Troque a preposição a por outra preposição correspondente. Você pode fazer uma coisa ou outra, tá? Aí você vai trocar por uma preposição. Se surgir um artigo a depois dessa nova preposição, haverá o sinal indicativo de crase. Olha o exemplo. Nós o levamos à feira. Ih, tem crase ou não tem crase aí? Tenta trocar por outra preposição. Nós o levamos para a feira. Para a feira. Opa, surgiu um a aqui. Toda vez que surge um a depois de uma preposição, significa que isso aqui é preposição a mais o artigo a. Aqui ficou separado. Aqui ficou junto. Como é que fica junto? Preposição a mais artigo a, crase. Tá bom? Então essas são dicas importantes para você saber quando se usa crase. Então não vou ficar aqui te dando um monte de regra de quando se usa crase. Fez isso aqui, deu certo? Então se usa crase, tá? Só toma cuidado com as regras, né, com os casos em que a gente não usa crase. Só reforçando, porque essas dicas não se aplicam a frases como essa, né? Antes de nomes masculinos, fui à escola a pé. Não tem crase, é palavra masculina. Isso aqui é só preposição. Não tem artigo aqui depois. Antes de verbos, ele passou a acreditar mais nas pessoas. Não tem crase, porque não tem artigo. Tem preposição a? Tem, mas não tem artigo. Então não vai ter crase. Para ter crase tem que ter preposição em artigo. E antes de verbo não tem artigo. Antes do artigo uma. Ora, o uma já é um artigo. Então não tem um artigo a antes do artigo uma. Não tem, né? Um jogador fez o gol.
uma jogadora fez o gol. Não, uma jogadora fez o gol. Um jogador fez o gol. Não tem artigo antes de outro artigo. Já tem o artigo 1 aqui. Então acabou. Fui a uma escola. Não tem crase nenhuma. Esse a aqui é só preposição. Ah, se fosse fui à escola, aí teria. Fui a escola. Mas aqui não, aqui é a uma escola. Cuidado também com nomes de lugares, tá? Aqui é uma regra que vai depender da situação. Chegamos a Florianópolis, sem crase. Chegamos a Paraíba com crase. Ué, por quê? Porque alguns nomes exigem artigo na frente dele. Você nunca fala assim, Paraíba é um lugar que eu quero conhecer. Não, a Paraíba é um lugar que eu quero conhecer, né? A Paraíba é um estado, não Paraíba, a Paraíba. Agora você não fala assim, a Florianópolis é muito linda. Você diz, Florianópolis é muito linda. Então, alguns nomes têm artigo e outros não. Como é que eu vou saber quais têm artigo e quais não têm? Isso é instintivo, tá? Não tem uma regra para você saber isso. Tem uma dica, tá? Uma dica famosa, que é aquela seguinte dica. Vender ou vindar. Se você diz vender, significa que não tem crase aqui. Porque não tem artigo. De é só preposição. Então, antes de Florianópolis não tem artigo. Vender Florianópolis, então chegamos a Florianópolis sem crase. Chegamos a Paraíba. Vim da Paraíba. Opa, dá. O que é dá? É D mais A. Que A é esse? É um artigo que vem antes de Paraíba. Então, chegamos a Paraíba, tem crase, tá? Ah, vamos à Bahia. Tem crase ou não tem? Vim de Bahia ou vim da Bahia? Não, vim da Bahia. Opa, então tem crase. Fui a Salvador. Vim de Salvador ou vim da Salvador? Não, vim de Salvador. Então não tem crase. Tá? Fui a Salvador, não tem crase. Fui a Bahia, tem. Então aqui é uma regra que vai depender do lugar, tá? Assim como palavras como casa, terra e distância. Isso aqui também pode parecer um pouquinho complexo, mas não é. Chegamos a casa, sem crase. Chegamos à casa de meus pais, com crase. Nesse momento, estudamos a distância. Sem crase. Está na sua casa, estudando a distância. Sua cidade fica a distância de 100 km daqui. Com crase, qual a diferença? Sempre que as palavras casa, terra e distância não estiverem especificadas, chegamos à casa de quem? Não falei. Sem crase. Não especifiquei de quem é a casa. Agora, se eu especificar de quem é a casa, opa, aí é com crase. A casa de meus pais. Nesse momento, estamos à distância. Que distância que nós estamos aqui? Não sei. Não especifiquei a distância. Então, sem crase. Sua cidade fica a distância de 100 km daqui. Eu especifiquei qual é a distância? Sim. Se eu especifiquei, então, com crase. Beleza? Chama atenção também para substantivos próprios femininos. Fiz alusão a Tarsila do Amaral ou fiz alusão a Tarsila do Amaral com crase. Tanto faz. Nomes próprios femininos têm o uso facultativo, desde que haja antes uma palavra regente que exija a preposição a. Quem faz alusão a alguém. A Tarsila do Amaral, com ou sem crase. Mesma coisa com pronomes possessivos femininos. A regra é a mesma. Assistir no sentido de ver, pede preposição. Assistir a minha vitória sem crase ou a minha vitória com crase. Tanto faz. Por quê? Porque são pronomes possessivos femininos. Admitem artigo na frente ou não, assim como nomes próprios femininos. Então, o uso é opcional. Em questão de Enem, normalmente não cai nada sobre isso aqui. É mais para sua redação. Então, sabe que é opcional. Então, aqui você não vai errar, tá garantido. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de dicas sobre crase. Espero ter ajudado aí a desmistificar um pouco aí esse fantasma da crase. Bons estudos. Qualquer coisa estou à sua disposição. Beleza? Valeu, bons estudos. Tchau.